Israel possui ampla liberdade sobre os céus do Irã, inclusive também com os Estados Unidos, evidentemente. Há elementos novos também ao longo do dia de hoje, como, por exemplo, a informação de que o Catar atacou o Irã pela primeira vez. Esse é um dado importante, até porque o Catar sempre se manteve numa postura de muito mais aliança ao chamado eixo da resistência, entre aspas, que inclui, evidentemente, o Irã e os seus proxies regionais, como o Hezbollah, o Hamas ou os Houthis no Iêmen. Isso acontece porque o Irã também atacou com mísseis balísticos o Catar, com drones também, e o Catar respondeu de uma forma que é muito interessante, pelo seguinte: eles falam, a nota do Ministério da Defesa do Catar fala que essa não é estratégia para levar à interrupção do conflito. Isso porque é importante lembrar, há muitos analistas que acreditavam que uma das estratégias que o Irã está a empregar é justamente essa: atacar os demais países do Oriente Médio, os países árabes, as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, justamente para forçá-los a pressionar os Estados Unidos e aí conseguir interromper a guerra. O Catar aborda essa situação e essa possível estratégia de forma aberta e diz que isso não vai funcionar. Outro dado importante é a entrada na guerra do Hezbollah, que de forma oficial declarou que entrou na guerra ao lado do Irã, diz que precisa defender, que tem o direito de defender o território libanês, mas é importante lembrar, dessa vez, de forma muito clara, o próprio governo libanês se opõe a qualquer tipo de atuação do Hezbollah e baniu o Hezbollah tanto do ponto de vista estratégico quanto do ponto de vista militar. Eu digo em relação à atuação total do Hezbollah no Líbano, está banida pelo governo libanês. A questão é que o exército libanês ele tem um poderio inferior ao próprio Hezbollah e é muito difícil acreditar que o exército libanês vai ter capacidade para conseguir desarmar o Hezbollah, o que não aconteceu até agora, ou para prender os demais membros do Hezbollah. Apesar de, segundo informações do canal libanês LBCI, o exército libanês, conseguiu prender pelo menos 12 membros do Hezbollah num posto de controle militar do próprio exército libanês. Então, a ver o que isso vai acontecer. Agora é importante lembrar o que isso vai resultar, mas é importante lembrar, o exército de Israel afirma que a operação terrestre em território libanês, ela existe para prevenir duas ameaças: o disparo de foguetes contra o território israelense, que já está a acontecer desde a última madrugada pelo Hezbollah, e também a possibilidade de uma invasão terrestre pelas forças Radwan. As forças Radwan são as forças de elite do Hezbollah. E antes mesmo do início desse ciclo que gerou uma série de consequências, e eu me refiro aos ataques de 7 de outubro de 2023, a informação aqui em Israel era de que quem haveria de levar adiante uma invasão terrestre contra o território israelense não era o Hamas, mas era justamente o Hezbollah, e havia o temor, inclusive, de que por meio de uma operação terrestre do Hezbollah, o Hezbollah conseguisse não apenas invadir o extremo norte de Israel, a Alta Galileia, como é chamada essa região, mas tomar parte do território israelense. Havia esse temor. Agora, existe esse precedente do Hamas e é muito improvável que Israel irá permitir que uma situação como essa volte a acontecer, pelo menos a expectativa dos moradores do extremo norte de Israel, de todo o norte de Israel. Em relação a isso também, é importante dizer que a expectativa do exército de Israel, segundo as informações que nós obtivemos por aqui, é que a possibilidade de uma guerra entre Israel e o Hezbollah, uma nova guerra que inclui uma operação terrestre no Líbano, como já está a acontecer, ela possa durar mais tempo até do que a própria operação que está em curso no Irã. Ou seja, mesmo ao fim dessa guerra no Irã, a expectativa, pelo menos das pessoas com as quais nós conversamos, é que uma guerra contra o Hezbollah no Líbano ainda vai continuar, mesmo depois dessa operação conjunta entre Estados Unidos e Israel no Irã.